Cara, eu nem te falei. Eu, antes de ser programador, era professor de natação, mas não deu muito certo não, cara. E vai, tu é professor de natação? O que tem a ver natação pra ele virar um programador? Mas tudo bem, mas o que foi que aconteceu lá? Não deu certo por quê? Qual foi o motivo? Cara, porque você ensina os alunos, se esforça, faz de tudo pros alunos, ensina e os alunos nada. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do eAcademy. Meu nome é Kilderson Senna e hoje eu vou trazer um assunto que é um assunto que não é tão comum aqui no canal, que eu falo mais sobre framework. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente debate, vejo muito nas comunidades, galera debatendo, que é sobre frameworks. Só em ter falado isso, eu acho que muita gente já deve ter levantado aqueles de polêmica, de não sei o que, eita, vai ter reboíço, vai ter um bocado de coisa, não sei o que. Calma pessoal, não vou fazer comparações de frameworks, não vou dizer qual o melhor e simplesmente não vou criar nenhum tipo de polêmica. Pelo amor de Deus, não quero polêmica, beleza? Na verdade, o grande título desse vídeo é um título bem parcial, né? Eu quero fazer o seguinte: eu realmente preciso utilizar um framework nos projetos, eu preciso realmente adotar um framework? Na verdade, antes de falar sobre frameworks, nós devemos saber primeiro o que é, né? Talvez você que esteja assistindo não entenda, não saiba ainda o que é um framework. Eu vou explicar de forma direta o que é um framework e vou partir das minhas opiniões em relação a, na verdade, dar a resposta do título desse vídeo. Pessoal, framework, para quem não entende, para quem não sabe o que é um framework, ele tem um conjunto de classes, um conjunto já de componentes prontos para você utilizar em seu projeto. Ou seja, você tem uma série de coisas já prontas, já testadas por muitas pessoas, que já traz muitas soluções prontas. No caso, você, na utilização do framework, você já ganha muito tempo com coisas como requisições, como trabalhar com sessão, como trabalhar com MVC, com várias outras coisas, certo? Esse tipo de coisa já tem tudo prontinho, você não precisa criar isso do zero. Por mais que você tenha isso pronto, também tem isso muito bem testado, muita gente testou. Então, assim, é muito confiável utilizar, certo? Esse é o ponto mais básico, isso é, digamos assim, a grosso modo. Isso é um framework, é um conjunto de bibliotecas, um conjunto de classes, um conjunto de parafernálias já pronta para você utilizar em seus projetos. Existem dois tipos de frameworks, né? Na verdade não são dois, acho que é duas categorias de frameworks, né? Bota na tela aí. Existem os micro frameworks, né? E também tem os tipos full stack. Bom, nos micro frameworks você pode ter, por exemplo, o Silex. Joga aí na tela, você pode ter o Silex, você pode ter o Lumen, você pode ter o Guzzle. E nos exemplos de full stack, que você deve conhecer muito aí pelo mercado, é o eFramework, é o Laravel, é o Zend Framework e dentre outros frameworks, o Symfony, Cake, são frameworks full stack. Micro frameworks, na verdade, ele vai te dar, por exemplo, soluções para específicos casos. Exemplo, você tem micro frameworks apenas para abstração de dados, você tem micro frameworks para fazer apenas a parte de requisição, você tem micro frameworks para trabalhar apenas com views. Então você vai montando a sua aplicação com vários pedaços de micro frameworks. Já os frameworks full stack, eles são frameworks já completos, com todas as soluções, todas as parafernálias, tudo aquilo que você precisa para o seu projeto. Então, por isso que o nome diz é full stack. Ele é um framework cheio de coisas, né? Não full stack significa isso, mas é um framework que já tem tudo, certo? Tá, mas aí vem a grande questão do título do vídeo. A gente precisa utilizar um framework? Olha, na minha humilde opinião, tá? Tudo nesse vídeo se retrata de opiniões sobre minha experiência e a minha vivência, certo? Na minha opinião, você deve utilizar sim e não. Isso mesmo, sim e não. Tá, eu vou explicar por que não utilizar frameworks, tá? Se você é um cara iniciante que ainda não tem noção de orientação a objeto, você que ainda não tem um contato forte, não tem uma experiência forte com a linguagem, eu não aconselho você usar framework, porque você vai pegar coisas muito prontas, coisas muito avançadas e pode ser que te confunda. Então o que eu aconselho você que ainda não tem experiência com a linguagem é você pegar e você mesmo até criar os seus próprios frameworks, você criar o seu próprio framework lá, criar todas as partes de foundation, você criar lá o seu MVC, enfim, você mesmo criar os seus próprios frameworks para você entender
entender como funciona por debaixo de pano cada coisa, principalmente você quebrar muita cabeça, você errar muito, ver os problemas, para que você entenda como funciona, porque na verdade a gente só aprende também, a gente só aprende, eu aprendo muito apanhando, pegando a parada, quebrando e fazendo ele dar bug, e corrigir os bugs, e assim a gente vai tendo a maturidade, vai tendo um amadurecimento na linguagem. Eu, por exemplo, já fiz vários Kilderson's Frameworks, Derson's Frameworks, The Best Frameworks, já fiz vários frameworks meus, inclusive. Só que isso foi no processo de aprendizagem, isso foi muito tempo atrás. Nossa, muito tempo atrás eu tô me chamando de velho no vídeo, né? Enfim, fecho parênteses. Então eu já vi vários frameworks proprietários que eu utilizava apenas para mim, nos projetos, meus sites. E hoje não, hoje como eu tenho uma certa experiência, já tenho uma bagagem, eu adotei um framework. Aí sim onde eu entro na parte do sim, você deve utilizar um framework. Então, depois de você já ter toda a expertise, já ter uma série de experiências, você já ter uma bagagem boa com uma linguagem, você tem principalmente, tá? Principalmente a orientação a objeto afiado. Aí sim você vai atrás de um framework. Aí você vai sim atrás da procura de um framework para você trabalhar. Eu vou fazer também uma analogia de que, por exemplo, você tem casos que você mesmo tendo experiência, às vezes nem precisa utilizar um framework, tá? Eu vou fazer uma pequena analogia do mundo real e possa ser que você possa dar o estalo, dar aquele estalo de, entendi, certo? Vou fazer essa pequena analogia, presta atenção aí, tá? Vamos supor que você, né? Vamos colocar aqui num exemplo da vida real. Vamos supor que você tem uma família de 4 pessoas, você, sua esposa e 2 filhos, certo? Daí vocês precisam deslocar para, por exemplo, sei lá, a 50 quilômetros da sua casa, uma pequena viagem. Bom, você em sã consciência, você tem 2 transportes. Vamos supor que na sua situação você tem 2 transportes. Você tem um carro que cabe 5 pessoas e você tem um ônibus que cabe, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas. Bom, você pode tanto ir de carro como pode ir de ônibus. As duas soluções vai resolver para você. Vocês concordam? Mas você em sã consciência, pensando na forma mais lógica possível, qual você escolheria, o carro ou o ônibus? Bom, você vai escolher, claro, você vai escolher o carro, né? Então faça uma analogia do carro como se fosse você não utilizar framework nos seus projetos e use o ônibus como se você fosse utilizar algum framework no seu projeto, certo? Quer dizer, você tem um ônibus, você tem um espaço enorme, você pode fazer uma analogia do espaço enorme com um monte de ferramentas que você vai ter para utilizar no seu projeto. E o carro, né, que é a pequena solução, que é aquela pequena solução que você pode fazer até na mão mesmo, é a analogia de pequenas coisinhas. Você vai ter apenas aquilo ali para poder fazer os seus projetos. Então, essa analogia eu faço muito com as pessoas que vêm atrás de mim perguntar sobre se precisam utilizar frameworks ou não, certo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá, queridos, tudo bem. Agora já tenho uma boa experiência, já entendi a história do carro e do ônibus, não sou nem doido, né? Agora eu quero saber assim, qual é o framework que eu utilizo? Já que agora você me convenceu que agora eu sou um cara experiente, quero saber agora qual é o framework que eu utilizo para meus projetos. A primeira coisa que eu peço, que eu aconselho também às pessoas, é pesquisa o mercado que você está. Se no seu mercado, na cidade, na região que você está, por exemplo, Laravel, estude Laravel, tá? Se você está no mercado, que a região, o pessoal pede mais Cake, vá no Cake. Se é no Zend, vai no Zend, tá? A ideia é que você não se prenda a um framework. Não faça como muita gente aí, como se fosse framework, fosse igual o time de futebol, Flamengo e Vasco, Corinthians e Palmeiras. Não faça isso, né? Se você, por exemplo, é um cara do Laravel, gosta muito do Laravel, tenha sua mente aberta em aprender outros frameworks, como o Cake, como o Zend, como o Symfony, como o eFramework. Tenha sempre a mente aberta, não se limite apenas no eFramework, tá? E frameworks, pessoal, não é time de futebol, não é partido político. Então, aprenda sempre mais frameworks que você só vai ter a ganhar com isso. Já que já deu o recado sobre a questão dos frameworks, tá? Na verdade, eu devia ter falado isso no início, mas eu vou falar no final, que eu já dei o meu recado sobre frameworks, você já entendeu. Na verdade, você já entendeu minha opinião pessoal, certo? E eu vou explicar a vocês no final agora o que é que você, antes de mais nada, tem que entender. Você tem que ser bom na linguagem. Seja bom na linguagem. Se você for bom na linguagem, qualquer framework você vai ser bom, certo? E caso você não tenha um framework em mente, eu convido você a conhecer o eFramework. Tem vários vídeos nesse canal. Conheça ele, seja bem curioso em aprender outros, mas está aqui o Framework, onde eu ensino várias coisas, ensino várias macetes, várias coisas que vai te ajudar na tua produtividade. Então, um forte abraço para você. Gostei muito de fazer esse vídeo, um vídeo mais conceitual, mais falando de mercado e frameworks. Espero que vocês gostem. Espero fazer mais vídeos nesse formato, beleza? Um forte abraço e valeu!